Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo número 6. João, capítulo 6, a partir do verso 50 até o verso 69. A palavra de Deus diz assim: Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Pai amado, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá a oportunidade de ler e compartilhar essa noite. Que ela supra as necessidades espirituais de cada um. Que ela seja o nosso alimento, o alimento que precisamos para este dia, Pai. Que ele venha da tua palavra, para que haja uma transformação na nossa vida, para que nós saiamos daqui mais fortalecidos espiritualmente essa noite, Pai. Fala ao nosso coração, precisamos te ouvir, não as doutrinas dos homens, não as filosofias do mundo, mas a palavra que procede do Senhor, que ela seja o nosso alimento, que ela dê direção a cada um, e que eu seja um instrumento do Senhor na ministração. E para isso te peço, dá-me a unção do Espírito Santo, para que eu possa, usado pelo Senhor, trazer a tua palavra a todos nós essa noite. Assim te peço com meus irmãos, em oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um discurso famoso de Jesus, como diz o texto, feito numa sinagoga em Cafarnaum. E há algumas lições que esse texto pode nos ensinar, porque nós hoje vivemos num momento, numa época, de muitas ofertas. Nós vivemos num contexto em que há muitas ofertas nesse mundo para todos nós. Há muitas tentações, há muitas propostas malignas e também muitas pseudo-verdades que são apregoadas pelas pessoas, muitas delas dos nossos relacionamentos, no colégio, na faculdade, no trabalho. Filosofias e mais filosofias são apregoadas como se fossem verdades. E isso também acontece no campo religioso. Muitas religiões, com muitas ofertas, com muitas propostas, com
com muitas filosofias, atraindo as pessoas, atraindo os corações. E por causa da natureza do homem, que é uma natureza pecaminosa, como a Bíblia nos diz, uma natureza voltada para si mesma, voltada e centralizada no orgulho humano, nós, seres humanos, muitas vezes temos a tendência de analisar todas as coisas pensando no que nós vamos ganhar com elas. As ofertas, como eu disse, são muitas. As propostas religiosas, as propostas filosóficas são muitas. E as pessoas que ouvem essas propostas, normalmente as analisam pelo lado humanista. O que eu vou ganhar com isto? O que isto tem para me oferecer? O que esta religião tem para me acrescentar? O que essa filosofia pode me ajudar? O que eu vou ganhar com essas coisas? E veja, amados, por trás disso tudo, de todas essas ofertas, está o inimigo de Deus, Satanás, pronto também para fazer ofertas enganosas, tentando arrastar as pessoas atrás de si. Ele faz isso desde o Éden, quando chegou para Adão e Eva e propôs. O que ele propôs? Facilidade. O que ele propôs? Vitória. O que ele propôs? Bênção. O que disse ele para Eva? Pode comer, nada disso vai acontecer, certamente vocês não vão morrer. Pelo contrário, ao invés de morrer, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Uma proposta tentadora, vantajosa, que traria benefício para eles. Por isso, eles aceitaram essa proposta. E hoje em dia, muito do que se tem visto por aí é baseado nesse princípio de oferta e do benefício que eu espero receber ao aceitar essa oferta. E até na igreja, Satanás tem tentado se intrometer para enganar através de falsos ensinos, falsos mestres, como o Senhor Jesus já havia advertido há 2000 anos atrás, que falsos mestres estariam no meio da igreja, trazendo ensinos enganadores, doutrinas de demônios, oferecendo também vantagens às pessoas. Isso está escrito na Bíblia e isso foi uma advertência para nós. E nesse texto que a gente leu, nós encontramos Jesus dentro de uma sinagoga, lá em Cafarnaum, falando. Deram a oportunidade para Jesus pregar naquele dia. E a quem ele falava? Quem era o seu público? Em sua maioria, religiosos. Religiosos que frequentavam aquela sinagoga. Religiosos que conheciam bem a palavra de Deus. Foi para esse público que Jesus estava falando. E ele, ao discursar, desfaz todos esses discursos filosóficos, desfaz todas essas ofertas malignas, todas essas propostas de toma lá, dá cá, e ele centraliza tudo nele mesmo. Ele, falando na sinagoga em Cafarnaum, faz um breve discurso, trazendo uma mensagem revolucionária, porque não está prometendo nada para ninguém, não está fazendo nenhuma oferta tentadora ou vantajosa, mas está centralizando tudo em si mesmo. E isto causou um grande escândalo. Nós vamos ler aqui em versículo 59, como disse, estas coisas disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E o que ele diz? Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O que ele está dizendo para aquelas pessoas religiosas? Não esqueça o contexto. Ele está dentro da sinagoga, ele não está pregando na rua. Ele está pregando para religiosos, para todos que a princípio tinham algum tipo de temor a Deus, algum tipo de relacionamento com Deus. E ele está simplesmente dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, a vida está em mim. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês não têm vida. Vocês estão, como a Bíblia diz, mortos em seus delitos e pecados. Porque em verdade vos digo,
Se você não comer a carne, nem beber o sangue do Filho do Homem, você não tem vida em você mesmo. Como é que aquelas pessoas receberam essa mensagem? Espera aí, quer dizer que eu estou aqui na sinagoga à toa? Quer dizer que eu tenho lido a Bíblia à toa? Eu não tenho vida? Fazendo tudo que eu tenho feito, praticando toda a minha religião até o dia de hoje? É isso mesmo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, se você, religioso aí, não comer a minha carne, não beber o meu sangue, você não tem vida em você mesmo. E aí ele continua no verso 54, veja lá comigo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele está trazendo tudo para ele. Está centralizando tudo nele. Minha carne, meu sangue, eu ressuscito você. Você terá vida em mim. Fora de mim, não há vida, não há esperança. Ele está trazendo esperança de vida eterna, não apenas vida nesse mundo, mas vida para sempre. Está discursando isto dentro da sinagoga dos religiosos naquele momento. E no versículo 55 ele continua dizendo, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Em outras palavras, ele está dizendo, em mim está a verdade. Como ele mesmo diz no Evangelho segundo João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É exclusivo. E ele se coloca, ele se revela nesse dia na sinagoga, completamente aquelas pessoas dizendo, é por mim, a verdade sou eu, é a minha carne, é o meu sangue, é o meu perdão que você precisa, sou eu que vou te dar vida e vida eterna. E não há outra maneira a não ser por mim, é o que ele está aqui enfatizando. No versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele termina dizendo, então, que além dele poder fazer tudo isso, é nele que eu continuo vivendo. É dele que depende a minha subsistência. Eu não apenas me alimento uma vez, mas me alimento e preciso me alimentar constantemente nele, porque aí sim terei a manutenção da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Falando ele de algo contínuo, de um alimento contínuo que produz essa minha vida nele. Ou seja, Jesus destruiu toda aquela religião naquele momento, dizendo, olha, o que você precisa é de mim. O que você precisa é do que eu tenho para te dar. E você precisa disso constantemente, até o fim, para que você se alimente e viva por mim. Esse foi o discurso que ele fez na sinagoga em Cafarnaum. O que você acha que foi a reação das pessoas que ouviram isso? Como é que será que ficou a cara deles, ouvindo esse discurso? Ouvindo essa pregação com toda a religião que eles tinham, com toda a Bíblia que conheciam? Não é? Com toda a vida religiosa, principalmente os fariseus, que eram super zelosos, né? Com aparência, com higiene, com um monte de coisa, e estavam tão satisfeitos na sua religião, como é que será que eles encararam esse discurso? Versículo 60 diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram o quê? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Veja, Jesus estava na sinagoga. Quem mais estava lá? Os judeus, os religiosos, os fariseus, talvez alguns saduceus também. Todos os ramos do judaísmo podiam frequentar aquela sinagoga. E também foram com ele ali alguns dos seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Um monte. Tinham 12 que ele escolheu como apóstolos e vários outros discípulos que o seguiam para aprender com o que ele dizia, que o seguiam para ouvir a sua palavra, a sua pregação e aprender com ele como discípulos. Então havia também naquela sinagoga muitos discípulos. E eu perguntei a você depois do discurso, como reagiram os fariseus? Como reagiram os religiosos? De que maneira encararam tudo aquilo que Jesus estava dizendo? E a Bíblia não diz, mas diz como encararam os discípulos. Se os discípulos ficaram assim, imagina os fariseus. Como é que será que os fariseus reagiram? Queriam matar Jesus, no mínimo, né? Queriam apedrejá-lo, queriam
Manda esse homem calar a boca, tira ele daqui, que é maluco, que negócio é esse que ele está dizendo, que negócio de comer sua carne e beber seu sangue, que história é essa, onde é que nós estamos? Certamente foi essa a reação. E até os próprios discípulos que andavam atrás dele para ouvi-lo, estavam ali acostumados a ouvir seus discursos, suas pregações, estavam talvez, quem sabe, naquele sermão do monte, ouvindo sua palavra, mas agora até os seus discípulos disseram: duro é este discurso. Quem que pode ouvir uma coisa dessa? Nunca vi o Senhor falando algo parecido, sendo tão claro, tão explícito assim, centralizando tudo no Senhor dessa maneira. Como é que eu posso reagir a isso? Isso é muito duro. Não estamos preparados para ouvir algo dessa maneira, dessa natureza. E qual a consequência? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos discípulos, naquele dia, após aquela pregação, disseram: basta, para mim não dá mais. Para mim não consigo mais entender isso, isso extrapolou todos os limites teológicos, tudo que é razoável, e isso realmente é muito duro e eu não consigo mais aceitar. E naquele dia, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Mas pensa comigo agora, por que o abandonaram? Porque ele falou a verdade. Simplesmente porque ele disse a verdade. O cerne do Evangelho. O núcleo do Evangelho é isso. Jesus é tudo. O núcleo do Evangelho é: eu preciso de Jesus. Eu preciso andar com Ele, eu preciso me alimentar dEle, eu preciso viver por Ele. Sem Ele não tenho vida, estou morto em delitos e pecados. O que Jesus falou? A verdade. O que eu concluo com isso? As pessoas não querem ouvir a verdade. A verdade escandaliza as pessoas. As pessoas querem uma oferta. Talvez prefiram a oferta do diabo, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Dizendo: certamente não morrerá, vai que é tua, Tafarel, continua. Vai morrer coisa nenhuma, pode continuar enganando todo mundo, vindo à igreja e pecando, pode. Nada vai te acontecer. É o diabo que está falando isso. Mas isso é mais gostoso de ouvir do que ouvir o que Jesus disse. E por isso até alguns que eram seus discípulos decidiram a partir daquele dia não ser mais. Mas o interessante, irmãos, é a reação de Jesus. E isso sempre me impactou muito desde a minha conversão. Quando eu lia esse texto, eu ficava muito impressionado com a reação de Jesus ao ser abandonado. Veja, qual é a reação da gente, né, quando nós somos abandonados? Nós não gostamos de ser abandonados. Alguém gosta de ser abandonado? A gente gosta de atenção, a gente gosta de aprovação, a gente gosta, né, de reconhecimento. Todos nós gostamos disso. Nenhum há aqui que possa dizer que não gosta. Claro que gostamos. Como reagimos quando alguém nos abandona? Mas a reação de Jesus me ensinou uma lição desde muito cedo, irmãos. No versículo 67, diz assim: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? É interessante demais aqui a reação de Jesus. Ela mostra que... O que será que essa reação mostra? Que Jesus é frio? Que Jesus é calculista? Que Jesus não tem coração, não se importa que tantos tenham o abandonado? E agora ainda está instigando os 12 também para eles tomarem uma decisão? O que será que isso significa a respeito da personalidade de Jesus? Isso significa que Jesus jamais procurou agradar os ouvidos das pessoas. O interesse de Jesus não é trazer uma mensagem agradável, mas uma mensagem verdadeira. Se a pessoa não ama a verdade, ela não ama Jesus. Lembra que eu disse que ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não amo a verdade,
eu não amo Jesus. Se a verdade me ofende, Jesus me ofende. Ele não é a verdade? Se a verdade me ofende, Jesus me ofende. Então, quando todos o abandonaram, a reação de Jesus é muito impactante. Ele se volta para os 12. Veja, esses 12 são diferenciados. A Bíblia falou que os discípulos o abandonaram. Mas eu disse, ele tinha 12 e tinha mais um monte de outros. Um monte de outros foi embora. Aí ele vira para os 12, que são a nata ali, né? O grupinho mais chegado. Aqueles que foram lá, olha, escolhidos dedo a dedo, diretamente. E aí simplesmente pergunta para eles de uma forma bem simples: porventura, vocês também querem ir embora? Aham. Porta da rua, serventia da casa. Mais ou menos isso que ele disse, né? Na minha tradução, versão Pastor Maurício, é essa a tradução. Alguém quer ir embora? Vou mandar abrir a porta. Foi isso que ele falou. Ele simplesmente virou para eles e perguntou: vocês também querem ir? Vocês também vão seguir a maioria? Porque a maioria foi. Concorda comigo? A maioria foi. A maioria não ficou, a maioria foi. E ele não está ali agora, não, deixa eu agora, vou mudar aqui o discurso, senão eu perco todo mundo, né? Não, deixa aí, eu fui muito duro, eu acho que é melhor dar uma repensada nisso aí, deixa eu fazer uma cosquinha, né, no ego de alguém, para ver se, né, isso dá uma compensada. Esses 12 eu não posso perder, poxa, esses, não, vou mudar. Não funcionou. Ele simplesmente virou para os 12 e perguntou: vocês também querem ir? Esperando uma resposta. Esperando uma resposta e desafiando, na verdade, né? É uma pergunta meio desafiadora. É uma pergunta assim: decida agora. É igual Josué, né? Josué chegou para o povo uma vez e disse: decidam hoje a quem vocês querem servir. Tem que decidir agora. Não dá para ficar nesse negócio assim, em cima do muro, coluna do meio, a vida inteira. Decida hoje, meu filho. Quer Jesus ou não quer Jesus? Quer Jesus ou quer o diabo? Mas, pastor, não tem uma opção do meio? Não dá para ser meio Jesus, meio diabo? 70-30, 40-60, 25-75? Não dá. Jesus disse o quê? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não deu espaço para eu ficar 40-60, 30-70, não deu. Então ele vira para os discípulos e pergunta: vocês vão? Porque o discurso é esse, o discurso não vai mudar. A verdade é essa, a verdade não vai mudar. Vocês acham também que é duro esse discurso? Vocês querem ficar e encarar essa verdade? Porque eu não vou mudar para agradar vocês. Vocês querem ou não querem? É mais ou menos isso que Jesus fez. E aí, amados, aconteceu algo que, na verdade, é onde eu quero focar a mensagem de hoje. Tudo isso foi só uma introdução, tá bom? A mensagem começa agora. A resposta de Pedro. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa é a resposta de Pedro. Pedro é aquele que responde primeiro. É aquele que muitas vezes nós dizemos que é o afoito, né? Que é o precipitado. É aquele que se atira na água, né? Jesus, é o Senhor mesmo? Lá vai ele, anda por sobre o mar. Aí daqui a pouco, né, tem medo, cai, afunda. Mas é Pedro. É Pedro que dá a resposta, né? É Pedro que faz a confissão na hora. Vem de Pedro, de supetão, a palavra que deixa aqui como um exemplo para nós. Ele é usado por Deus. É igualzinho o que aconteceu quando Jesus perguntava: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Cada um dizia uma coisa, até que Pedro chega e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o Senhor que revelou isso a você. Quando ele fala uma coisa boa, não é Pedro que falou, foi Deus. Assim também a gente, tá bom? Quando eu fizer uma pregação boa aqui, foi Jesus, tá bom? As ruins são todas minhas. As boas são todas de Jesus, tá legal? É ele que está falando. E aí quando Pedro diz isso, ele diz: foi Jesus que falou. Foi o Senhor Deus que falou por você. E agora Pedro, mais uma vez, é usado pelo Senhor Deus para dizer: para quem iremos?
Só tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro faz? Exatamente o que Jesus disse. O que Jesus disse antes foi: só eu, só na minha carne, só no meu sangue você tem vida. Só em mim está a verdade. Só por mim você pode viver. O que Pedro disse? Confirmou isso. Senhor, é só no Senhor mesmo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido. És o Santo de Deus. Não há outro. Não há outra possibilidade, não há outra filosofia, não há outra proposta. Só o Senhor. O que Pedro fez foi confirmar o que Jesus tinha falado. Essa é a resposta. Então eu queria pensar um pouco com você nessa resposta de Pedro essa noite. Será que essa é a resposta que está no nosso coração? Ou a gente ainda tem se escandalizado com a verdade? A gente ainda tem se escandalizado com Jesus? Será que nós temos essa firmeza de Pedro, dada por Deus, porque até a fé que temos foi dada por Deus, sabia disso? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, se temos alguma coisa boa, foi Ele que nos deu. Mas será que temos essa coisa boa, essa certeza, essa convicção de dizer como Pedro? Primeira coisa que Pedro faz é uma pergunta: Senhor, para quem iremos? Já pensou nisso? Se não fosse Jesus, você iria para onde? Para quem nós iremos? Tem alguém maior do que Jesus? Tem alguém mais poderoso do que Jesus? O que diz lá Mateus 28, 18? O que diz? Vamos ler? Mateus, capítulo 28, versículo 18. Olha o que está escrito na palavra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Tem alguém com mais autoridade em algum lugar do que Jesus? Não. Então ele pergunta: Senhor, para quem iremos? Eu sei que é o Senhor mesmo, não tem jeito, não tem outro. Veja Mateus 9,6. Mateus 9,6. Diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então a paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Quem é que tem autoridade para perdoar pecados? Jesus. Você tem pecados? Eu tenho. Para quem iremos? Tem algum outro? Tem algum pastor que perdoe pecados? Tem algum padre que te mande rezar umas Ave Maria que te perdoe pecados? Tem algum outro onde você possa ir? Tem um macumbeiro, tem um caboclo que perdoe teus pecados? Para quem eu vou, Senhor? O Senhor tem toda a autoridade, o Senhor pode perdoar pecado. Eu sou um pecador, preciso do Senhor. João 14, 27, leia comigo. João 14, 27. Está escrito assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem é que tem verdadeira paz para me dar? Tem algum outro? Tem alguma maconha que te dê paz? Tem? Tem alguma birita que te dê paz e amor? Oh, paz e amor. Não funciona. É só Jesus. É a verdadeira paz. Ele diz a verdadeira paz. Para quem iremos? É simples, é só pensar para quem eu vou. Tem uma filosofia aí que me dê paz? Da meditação transcendental. Yoga. Vai me dar paz? Para quem iremos? Atos 4:12. Está escrito aqui, você conhece? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Algum outro pode salvar? Não. Para quem eu vou? Eu preciso ser salvo. Quem é que pode me salvar? Jesus. Pedro diz: para quem eu vou? Não tem outra opção. 1 Timóteo 2,5, leia comigo aqui, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, versículo número 5, olha a exclusividade de Jesus. 1 Timóteo, capítulo número 2, verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Cristo Jesus, homem.
Para quem iremos? Um só Deus, um só mediador, Jesus, exclusivo. Não tem jeito. Pedro reconhece: Senhor, não tem outro, não tem outra opção, não tem nada que seja melhor ou se iguale ou parecido com o Senhor. Por isso ele diz isso. E aí ele continua dizendo: tu tens as palavras da vida eterna. Palavras da vida eterna. É isso que Jesus falou? Isso, é isso que ele disse. Volta lá em João 6. João 6, 63. Jesus está dizendo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pedro diz: Senhor, só tu tens as palavras de vida. Vida, Senhor, vida eterna. As tuas palavras são Espírito e são vida. Não é um discurso frívolo, não é um discurso que o vento leva. É palavra de vida. É palavra cheia do poder, da graça, do Espírito Santo. Quem é que fala como Jesus? Quem é que faz uma palavra como a de Cristo? Ele diz: só tu, não tem outro, Senhor, só tu. Veja, Pedro lembrou da autoridade dessa palavra. Veja o que diz aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 39, falamos desse texto outro dia aqui. Diz assim: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que ele disse ao mar? Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Pedro estava lá. Pedro viu isso. Ele viu Jesus acordar e disse: ô mar, cala a boca aí. Ô vento, fica quieto. Ele viu isso. Não viu? Ele disse: Senhor, quem tem essa palavra? Palavra que manda no vento. Palavra que manda no mar. Quem é que tem isso, Senhor? Tem alguém que tenha isso? Palavra de vida eterna. Marcos capítulo 5, versículo 36. Só para lembrar, irmãos. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quem é capaz de dar uma palavra de ânimo igual a essa? Não temas, apenas creia, confie. Pedro viu isso. Pedro estava lá. Pedro viu o estado de Jairo. Pedro viu o sofrimento. Mas viu Jesus virar para ele dizendo: não temas, apenas creia. Pedro viu. Ele disse: Senhor, só tu tens isso. Ninguém mais tem isso. Ninguém mais é capaz disso. João capítulo 11, versículo 25. Veja comigo também outro episódio em que a palavra de Jesus, poderosa, chegou aos corações. João 11, 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Ele está dizendo isso para duas irmãs que acabaram de perder um irmão querido. E ele está dizendo: é em mim a solução. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? É a palavra da vida eterna. Só tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna. Palavras de Jesus, leia comigo Mateus, capítulo 11, versículo 28, discurso que Pedro ouviu, que ele conhecia. 11, 28 até o final diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem tem palavra de consolo, de descanso, igual Jesus? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Pedro lembrou ali, amados, que apesar de duras, foram palavras duras, não foram isso que disseram os outros discípulos? Palavras muito duras, eram palavras certas para a vida, eram palavras verdadeiras para salvar, para dar vida e vida plena. Pedro sabia: só o Senhor tem essa palavra. Aonde mais há uma palavra assim? Algum livro? Alguma história? Algum profeta? Algum filósofo? Só tu tens as palavras da vida eterna.
E Pedro termina dizendo para Jesus: tu és o Santo de Deus. A terceira afirmação de Pedro em sua frase é essa: tu és o Santo de Deus, aquele que faz maravilhas, aquele que Pedro conhecia muito bem na sua caminhada. Marcos capítulo 7, versículo 37. Está escrito na palavra de Deus: maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Tudo ele tem feito esplendidamente bem, porque ele é o Santo de Deus. É aquele que faz a diferença e faz tudo muito bem. É aquele que transforma a vida de um homem. É aquele que faz de um pecador um santo. Quem pode fazer isso? Quem tem poder para fazer isso? É Jesus. Só Ele. É a verdade. Foi apenas isso que Ele pregou, mas muitos acharam duro o discurso. Só Ele podia fazer de um perseguidor um apóstolo. Lembra o que Ele fez com Paulo? Aparece para Paulo na estrada, e aí transforma aquele homem mau, implacável, num apóstolo dos mais poderosos e usados e ungidos por Deus. Jesus, tu és o Santo de Deus, tu és o Messias, tu és o ungido, como ele falou a Jesus. É assim que Pedro nos ensina a reagir diante da verdade de Jesus. É o Senhor Jesus que faz isso. É o Senhor Jesus que chega diante de um leproso, que diz a ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele diz: quero, fica limpo. E ele fica limpo. Tu és o Santo de Deus, diz Pedro. Marcos capítulo 5, versículo 15. Olha o que faz o Santo de Deus. Ninguém mais faz isso, irmãos. Marcos 5, 15. A Bíblia diz: indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Leia o capítulo 5, os versículos anteriores. Veja como estava o estado deste homem antes de encontrar-se com Jesus. Desgrenhado, arranhado, arrebentado, que ninguém podia conter, que ninguém podia conversar com ele. Agora chegam e veem ele assentado ao lado de Jesus, vestido em perfeito juízo. E ninguém entende. Pedro viu isso. Ele disse: tu és o Santo de Deus. É Jesus quem consegue salvar um ladrão na hora da morte. É Jesus que consegue salvar as piores pessoas do mundo. Leia comigo Lucas capítulo 23, versículo 40 até o 43. Está escrito na Bíblia: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na morte, ele salvando. Na morte, ele restaurando a vida de um pecador arrependido. Amados, eu pergunto: para quem iremos? Quem tem as palavras da vida eterna? Quem é o Santo de Deus? A verdade não pode me escandalizar. A verdade tem que me conquistar. Está entendendo? Jesus me conquistou. Se Ele me conquistou, não há quem possa me tirar dele. Amém? Que você reflita sobre a palavra de Deus. Ela é a verdade. Não espere que ela te agrade. Não espere que ela seja do jeito que você gostaria que fosse, porque ela é a verdade. Às vezes é dura, mas continua sendo a verdade. Não há outra melhor, não há outra mais propícia do que essa. Não há outra igual a Jesus. Por isso a Bíblia diz: Ele é o Rei dos Reis
Ele é o Senhor dos senhores. E sabe o que mais a Bíblia diz para a gente terminar? Abra aí Daniel. Lá no Antigo Testamento, Daniel já falava de Jesus. Daniel capítulo 2, versículo número 44. Daniel, capítulo número 2, verso número 44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De quem Daniel falava? Do reino de Jesus. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, cujo reino é para sempre e que superará todos os outros reinos. Por isso eu queria que você hoje tivesse essa convicção. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Fala comigo, seja duro, seja o que for, o que eu precisar, fala comigo. Corrija a minha vida, corrija os meus interesses, corrija as minhas ações, mexe com o meu interior, muda os meus valores. Enquanto eu estiver sabendo e querendo saber o que eu vou ganhar com isso, o Senhor mostre para mim que é só Ele mesmo e mais nada. Que o Senhor mostre para nós que o que temos é o que Ele nos deu e pronto, é o suficiente. Amém? Só tu tens as palavras de vida eterna. A Ele toda a honra e toda a glória.